Olá, boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais um dia e nós vamos aprender algo de Deus aqui nessa tarde muito forte para o seu crescimento espiritual, para a sua vida espiritual. Então, vamos dar início a esse devocional e eu gostaria muito que você pegasse um pedaço de papel, uma caneta, para você anotar tudo que você vai aprender aqui na palavra de Deus nessa tarde. Hoje é domingo, dia 9 de novembro, e nós estamos aqui nesse devocional do meio-dia para quebrar toda maldição, para colocar por terra toda inveja, olho grande, coisa mandada, porque nós vamos fazer a oração do Salmo 91, é a oração do livramento, é a oração onde Deus ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma obra extraordinária. Amém? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho uma palavra aqui para você. O coração que reclama, ele perde a colheita. Mas o coração que confia, ele vê o milagre. Amém? Vamos lá. Antes de começarmos aqui o nosso devocional, então eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Escreva aqui abaixo, aqui, ó. Ative o sininho e também deixa um comentário para que as outras pessoas venham ser alcançadas. Você que está comigo nesse devocional e Deus tem falado com você de uma forma grandiosa, escreva nos comentários aqui abaixo e diga como foi ou como é participar desse devocional diário todos os dias ao meio-dia. Hoje, o tema desse devocional é: pare de reclamar e comece a confiar. Amém? A palavra de Deus, ela diz no Salmo 91, no versículo 5 até o 7, diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A palavra de Deus, ela está dizendo que existe um ataque que se manifesta ao meio-dia. Meio-dia é um horário em que a mente ela está cansada, o corpo está esgotado e as emoções estão vulneráveis. É quando mais somos tentados a reclamar, a desanimar e a falar palavras negativas e também desistir de algo que Deus ainda está construindo na nossa vida. Mas o Senhor, ele diz, Deus, ele diz, 1000 podem cair ao seu lado, mas você não será atingido. Para não ser atingido, você precisa vigiar o coração, porque o meio-dia revela quem confia e quem reclama. E agora nós vamos para a palavra de Tiago, onde Deus nos ensina como vencer o meio-dia, como vencer as tentações e como dar a volta por cima e como superar tudo isso. A palavra de Deus, ela diz aqui em Tiago, hoje nós vamos ler aqui no capítulo 5, versículo 9 até o 12. E aqui no versículo 9, a palavra de Deus, ela diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. A palavra de Deus, ela diz aqui no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. O que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui? Que a reclamação, ela revela
a impaciência, o medo e a desconfiança. Quando nós reclamamos, nós perdemos a paz, perdemos o foco e perdemos a sensibilidade espiritual também. Reclamar não muda a situação. Reclamar não muda a situação. Reclamar só aumenta o problema. O apóstolo Tiago nos alerta dizendo: o juiz está às portas, ou seja, Deus está observando a nossa atitude no meio do processo. É assim mesmo. Deus sempre está olhando para nós. Quando você reclama, você está dizendo assim para Deus: eu não confio no que o Senhor está fazendo. Quando você confia, você fica em silêncio e espera. Versículo 10. No verso 10 aqui, o apóstolo Tiago ele diz: tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Os profetas, eles tinham duas coisas. Primeiro, o chamado, e segundo, a paciência para esperar o tempo de Deus. Eles falavam em nome do Senhor, mas não viam o resultado imediatamente. O segredo deles era simples. Eles obedeciam antes de ver. Hoje muitos querem ver primeiro, né? Para depois obedecer. Porém, a promessa, ela tem um processo. A resposta, ela tem um processo. E a vitória, ela vem depois da perseverança. Mas o apóstolo Tiago, ele diz: olhem para eles e imite a paciência deles. Então nós temos que aprender a imitar a paciência dos profetas. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque muitas vezes a gente passa tanta luta, tanta dificuldade, né? Mas quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vê que muitos esperavam no Senhor. E a gente não pode ficar reclamando, murmurando, porque até no versículo 11 a Bíblia fala assim, ó: tendes ouvido a paciência de Jó, né? Aqui no 11 fala isso, diz assim, ó: tendes ouvido da paciência de Jó? Jó, ele foi paciente, e é o que nós devemos ser também. Porque não adianta nada a gente buscar, não adianta nada a gente orar, se a gente não quer, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que virá. A fé é a certeza do que virá. E quando aqui a Bíblia fala da paciência de Jó, ele está dizendo que todos nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu tudo, Jó sofreu injustamente, Jó ele foi julgado por pessoas que não sabiam nada, mas mesmo machucado, Jó ele disse: eu sei que o meu Redentor ele vive. E o apóstolo Tiago ele nos diz aqui: viste que fim o Senhor deu para Jó? Ou seja, Deus sempre termina melhor do que começa. Se ainda não terminou na sua vida, é porque você ainda não alcançou a bênção e o milagre de Deus. Se ele ainda não terminou bem, porque ele vai terminar bem na sua vida, é porque Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está agindo na sua vida. Eu creio, irmãos, eu acredito. Não é fácil esperar, não é fácil confiar, mas eu acredito aqui no poder de Deus, eu confio em Deus. Não é fácil, muitas vezes a luta é tão grande que dá vontade de parar, desistir, não é verdade? Mas o apóstolo Tiago aqui está nos ensinando totalmente ao contrário. Né? No versículo 12, ele fala assim, ó: seja o vosso sim, sim, ou o vosso não, não. Tiago, ele aqui está nos ensinando sobre a coerência e a firmeza, porque muita gente muda de direção todo o tempo. Muitas pessoas mudam a direção toda semana, porque muitos dizem assim, diz que vai orar, mas não ora. Diz que vai mudar, mas não muda. Começa algo e abandona no meio. Deus não abençoa a instabilidade. Deus não abençoa a pessoa que não tem raiz. Deus não abençoa a pessoa que não tem propósito, que não é firme, que não sabe o que quer. Porque quando você diz sim para Deus,
Você não pode voltar atrás. Quando você diz não para o pecado não se negocia. Você não pode voltar atrás. Amém, irmãos? É isso que você tem que entender. Não se negocia. O cristão, ele cria raízes. Ele cria ali um propósito com Deus. Quando ele diz sim, sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Amém? E eu chego aqui à conclusão desses versículos que nós lemos hoje, que o apóstolo Tiago nos ensina 3 decisões para vencer o meio-dia, a nossa alma. Primeiro, é você parar de reclamar. Reclamar enfraquece a sua fé, o seu coração. Segundo, escolha a paciência. Deus, ele trabalha no silêncio. Deus, ele trabalha na vida daquele que crê, que é paciente. Terceiro, seja firme nas suas decisões. O sim, ele precisa ser sim, e o não precisa ser não. Você está entendendo, irmãos? Se você permanecer, o final da sua história será como a de Jó. Melhor do que o começo. Eu creio. Eu acredito. Não é fácil, como eu disse, mas se você acreditar, se prepara porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Muitas vezes a luta, muitas vezes o dia a dia, muitas vezes a tribulação, muitas vezes os problemas querem nos desanimar. E o mal, ele trabalha fortemente para nos desanimar. É como esse propósito aqui do meio-dia. Alguns já pararam já no meio do caminho. Mas talvez você está comigo até agora. Deus fala para você, não desiste. Continue no propósito. Porque a vitória vem. Deus, ele vê, irmãos. Deus, ele vê quem ora. Deus, ele vê quem é firme. Deus, ele vê quem tem propósito. Deus, ele vê quem continua, quem não para. Quem tem raízes. Porque o caminho mais fácil é desistir. É ou não é? O caminho mais fácil é você parar, é você dizer, cansei. Esse é o caminho mais fácil. Vamos orar? Vamos pedir força para Deus? Vamos orar para Deus nos dar força, para Deus ser com a gente? Fecha os olhos, vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, hoje, domingo, Pai. Hoje nós oramos aqui ao Senhor de todo o nosso coração. Pedimos que essas palavras aqui que nós lemos hoje venham se cumprir na nossa vida, a paciência. Que nós venhamos saber esperar, que nós venhamos saber, meu Deus, que o Senhor está trabalhando na nossa vida e que nada é por acaso, tudo tem o trabalhar espiritual do Senhor. Então, meu Deus, visita agora todos que oram comigo, meu Deus, toda mulher, todo homem que ora comigo nessa tarde. Pai, ajuda essa pessoa, visita essa pessoa, faz um milagre na vida dessa pessoa, dá para ela paciência, dá para ela sabedoria. Dá para todos que oram comigo agora, Pai, o discernimento espiritual e coloca no coração dessa pessoa que desistir, parar é o caminho mais fácil. Mas aquele que ora, que luta, que busca, que acredita, o milagre é certo. Da mesma forma que o Senhor foi na vida de Jó, o Senhor vai ser na vida daquele que acredita, que espera, que confia no Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essas pessoas agora, dá a elas o livramento, a proteção do Salmo 91. Guarda todos que oram comigo, abençoa, dá saúde, dá força. Abençoa a casa, a família, os filhos. Proteja-nos e abençoa-nos nesse domingo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Muito bem, estamos chegando aqui aos minutos finais do devocional, o nosso devocional diário, né? Todos os dias estamos aqui. Mas eu quero dizer para você que Deus é fiel, que Deus é na sua vida. Deus, ele tem algo para você. Deus, ele quer te abençoar. Não desista, não pare. Parar é o caminho mais fácil. Não pare. Vamos em frente, porque Deus é com a gente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui em voz alta sobre a sua vida. Diga assim, eu confio no tempo de Deus. Fale, eu confio no tempo de Deus. Fale assim também, o meu coração é firme. E diga comigo aqui para terminar, o meu sim, sim
e o meu não é não. Diga glória a Deus, Deus te abençoe nesse domingo. Vamos ficando por aqui, mas amanhã, segunda-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente com todos vocês. Então até amanhã, segunda-feira, dia 10 de novembro. Deus vai te abençoar, porque hoje é 9, hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, é 10 de novembro e eu espero você ao meio-dia. Deus te abençoe, ótima tarde de domingo e até amanhã. Tchau.